Fala pessoal, Bruno aqui, mais um vídeo no canal, Paulistas Fute voltando. Falaremos um pouco sobre o que aconteceu nessa semana no futebol paulista, com os clubes paulistas, né? E um prognóstico para o final de semana, onde teremos duas competições, beleza? Dessa semana que passou, começou o Campeonato Brasileiro da Série A. Os clubes que participam desse Campeonato Paulistas, né? Foram 6 clubes e eu vou passar aqui uns resultados deles, o que aconteceu e uma situação rápida de como está a situação de cada um, beleza? Tivemos Atlético Mineiro e Palmeiras. Vou até pegar aqui a canetinha para escrever, para ficar legal. Pera aí. O Atlético Mineiro e Palmeiras jogando em Atlético, tá? Foi 2-2 o jogo. Então temos aqui 2 para Palmeiras, 2 para Atlético. Parece que foi um jogo interessante. Teve Palmeiras saiu na frente, Atlético virou, Palmeiras empatou o jogo. Depois tivemos Coritiba e Bragantino. 1-0 para o Bragantino fora de casa, é importante ressaltar. Coritiba teve um jogador expulso no começo, que prejudica o desempenho do clube por um todo, né? Então o Bragantino conseguiu uma importantíssima vitória fora de casa. Tivemos Corinthians e Bahia. Bahia 2-1, o jogo foi na Vila Belmiro. Bahia virou o jogo, o Corinthians estava na frente. Bahia foi lá e virou. Chapecoense e Santos, cara, 4-2 para Chape. Chape voltando para a Série A com uma vitória contundente, né? O Santos, mais uma vez, não conseguindo demonstrar força, tanto no Paulista, agora também no Brasileiro, tendo a sua primeira derrota. Santos tem que abrir o olho que, não tá fácil a situação para eles. São Paulo e Flamengo, uma vitória incrível do São Paulo, jogando em casa, né, contra o Flamengo de virada. Ninguém acreditava no São Paulo, eu era um desses que acreditava que o Flamengo ia ganhar esse jogo. E o São Paulo foi lá e mostrou força, mostrou a tradição, conseguiu uma vitória, assim, maravilhosa para eles, tá? E por último tivemos Vasco e Mirassol, 2-1. Mais uma virada, Vasco saiu na frente e o Mirassol conseguiu virar em casa. No ano passado o Brasileirão, o Mirassol não perdeu em casa, né? Só empate e vitória, maior parte de vitória, mas não perdeu em casa e começa muito bem no Brasileirão novamente. Então, com os resultados que tivemos aqui, vamos ter... Deixa eu fechar aqui para não dar problema. Lá na frente tivemos Bragantino, São Paulo e Mirassol, 3 times paulistas ganharam os seus jogos, né? Com um gol de diferença, então não estão na liderança por questão de saldo. Tivemos um empate, Palmeiras e Atlético, 1 ponto, e 2 times que perderam, Corinthians e Santos. O Corinthians, vamos falar um pouquinho rapidão. Palmeiras jogou fora de casa contra o Atlético Mineiro, que é um clube grande, né? Com bons jogadores, o Hulk fazendo partidaça. Então é um resultado até que positivo, fora de casa do Palmeiras. Não dá para reclamar, um ponto bem-vindo que para brigar por título tá muito bom. O Bragantino ganhar fora de casa é espetacular. Uma coisa que eu ouvi numa reportagem e concordo. O Bragantino parece que ele sempre começa bem o brasileiro, depois ele cai a força, cai o fôlego e deslancha, né, para baixo. Vamos torcer para o Bragantino começar bem, como ele está começando, uma vitória fora de casa, e manter, né? Manter o ritmo, conseguir se manter lá em cima para poder brigar por competições internacionais, quem sabe até pelo título. Tem time, né? Tem jogadores bons no elenco, então quem sabe pode acontecer. E eu gosto muito do trabalho do Wagner Mancini, então o Wagner Mancini para mim é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, então acredito sim que vai fazer um papel legal ali com o Bragantino. Pode ser que esse ano o Bragantino brigue lá em cima. Corinthians e Bahia, Corinthians vai ter uma final agora, no final de semana, que eu vou falar, da Supercopa do Brasil. Jogou com um time muito misto, vamos dizer assim, jogando na Vila, não era na Neoquímica Arena. E o Bahia, cara, Bahia ano passado fortíssimo em casa, muito mal fora. Ele tem que mostrar futebol fora de casa para poder brigar com coisas melhores. E uma vitória de virada logo de cara, fora de casa, já mostra assim, um prognóstico bom para o Bahia. Eu acredito que sim, o Bahia vai brigar lá em cima, né? Rogério Ceni, ótimo trabalho no Bahia, com jogadores bons, teve um elenco reforçado, então acredito muito no Bahia esse ano, tá? Santos e Chapecoense, já falei um pouquinho aqui, mas só para ressaltar, Chapecoense muito bem, né? Voltou para a Série A, mas o Santos, cara, mais um minhaca, né? 3 derrotas seguidas quase, perdeu por... 3 derrotas seguidas não, mas empatou com o Guarani, empatou com o Corinthians, perde agora para a Chapecoense e vai enfrentar o São Paulo na próxima rodada do Paulista. Então, a sequência do Santos muito ruim, tá brigando lá para classificar no Paulista também, tá numa situação complicada, não tá fácil para eles. Vai ter o Clássico agora, mais uma rodada aqui difícil, apesar de jogar em casa. Mas o Santos, cara, é o que eu falei, tem jogadores bons, só tá faltando o coletivo jogar melhor, cara. É incrível, parece que eles não estão jogando em sintonia, cada um quer fazer uma coisa, sabe? Então isso complica. O Tassiano tá jogando bem, ele tá mostrando raça, mas o goleiro, o nosso Brazão, muito bom no time, né? O Brazão, um ótimo goleiro, e o Tassiano jogando bem no ataque. Acho que tá faltando essa ligação no meio, o Rolaser, né? Acho que é Rolaser o nome do cara. Ele tem muito talento, cara, muito talento, mas ele sozinho não consegue ajudar o time. Ele tenta fazer correr, eu vejo isso nos jogos, ele corre, ele busca a bola, ele tenta chamar jogo, mas sozinho não dá, tem que alguém para trabalhar ali, para criar oportunidades.
Acho até que seria interessante pro Santos, porque é opinião minha, que eu não entendo muita coisa, né? Mas puxar um pouco o Tassiano para trás. Puxa o Tassiano pro meio, para ele tabelar aqui pelo Roleiser e deixa o Gabigol como centroavante, sabe? Você tem um Gabigol no time, deixa ele como centroavante, puxa o Tassiano que tem qualidade para ele fazer essas tabelas, fazer essas jogadas ali junto com ele, o Rolazier, é difícil falar o nome dele, e para poder criar. Acho que o Santos tem essa possibilidade, quem sabe, né? Eles alcancem algo melhor assim, mas o Santos tem que melhorar, tá meio fraquinho. O São Paulo e o Flamengo, aqui é espetacular, cara. Como eu falei, o Flamengo não acreditava que o São Paulo fosse ganhar esse jogo. O Flamengo, um timaço, candidato, é o principal favorito ao título. E, meu, o São Paulo conseguiu uma virada sensacional, um espetáculo de resultado pro São Paulo, tá? Eu acho que o São Paulo briga ali entre meio de tabela, 10ª posição, 11ª. Eu acho que é a posição que o São Paulo vai terminar o brasileiro, né? Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, assim, eu acho que briga por ali. Mas esse resultado aqui já é um espetáculo. Um campeonato longo que é esse brasileiro esse ano, que começou agora em janeiro, é um campeonato muito longo, esse resultado é incrível, vai valer muito a pena para o São Paulo lá para frente, né? E Mirassol e Vasco, Mirassol, como eu falei, força em casa, no passado não perdeu no Brasileirão em casa, aqui já começa com uma vitória de virada, mas virou, né? Ganhou o jogo, 3 pontos. Cara, importantíssimo, Mirassol foi o 4º colocado ano passado, teve algumas perdas importantíssimas no elenco, mas também repôs de algumas formas, então se continuar com esse trabalho incrível, o Mirassol sim, briga de novo lá em cima. Cara, eu acho que se ele manteve, né, boa parte do elenco, perdeu alguns jogadores importantes, mas trouxe para compensar, não sei se vai ser ter a mesma qualidade ou não, mas o Mirassol tem a base em si como trunfo, né, o técnico manteve, é o mesmo estilo de jogo, então o Mirassol eu vou apostar que faz uma campanha muito boa esse Brasileirão de novo, tá? Acho que consegue sim posições lá em cima com força, então o Mirassol muito bem. Com isso, nos 6 clubes paulistas tivemos 6 jogos, não teve nenhum confronto direto entre eles, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Então o saldo é positivo, mas vamos torcer por melhores resultados no próximo rodada do Brasileirão, certo? Vamos falar agora um pouco do final de semana, beleza? Voltamos com o Campeonato Paulista. Teremos 7 jogos no Campeonato Paulista, porque o 8º vai ser adiado, porque teremos a final da Supercopa do Brasil, né? Que eu vou falar primeiro dela, entre Flamengo e Corinthians, o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Será no domingo o jogo, se não me engano. Cara, Corinthians aqui, o Flamengo é super favorito, né? Por mais que perdeu pro São Paulo agora, vem mais mordido ainda. É um jogo falando de título, então o Flamengo é amplo favorito nesse jogo. O Corinthians, ele é um time copeiro, né? Ganhou a Copa do Brasil, tirou grandes adversários, tirou o Cruzeiro, tirou o Palmeiras. Então ele tem um time muito bom que da frente consegue jogar. Então, se o Corinthians vier com um time titular, com um estilo de jogo que vem jogando de marcação forte, pode dar trabalho, pode surpreender. Eu acho que não é uma surpresa pela camisa, né? Porque é um time gigante, mas eu falo pelo momento. O momento do Flamengo é superior. Agora, se o Corinthians vier com o espírito de campeão que teve na Copa do Brasil, vier com força, com essa gana para esse jogo, cara, pode surpreender no sentido bom, né? Surpreender bem e ganhar esse jogo. Então, acho que esse jogo aqui vai ser extremamente disputado, mas com muitos gols, tá? Eu acho que vai ser um jogo aberto, porque no começo do jogo pode até ser um pouco fechado, mas acredito que vai sair um golzinho rápido. Esse golzinho rápido vai dar aquele pimentinha para os times se soltarem e quererem buscar o gol. E eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, mas ter que chutar aqui, né? Poxa, eu acho que o Flamengo leva essa pelo momento. O Flamengo é um time muito superior hoje, não tem o que falar. Acho que os únicos clubes que dão trabalho para o Flamengo hoje são o Palmeiras, né? Que é o maior rival do Flamengo ali na briga. Tem o Cruzeiro por qualidade, mas tomou uma goleada do Botafogo que assusta. E o próprio Botafogo, que é um time muito forte, que também pode vir forte, pode conseguir boas coisas. São os 4 clubes que eu acho que brigam lá em cima. Vamos ver o que o campeonato nos separa, né? Tem o Fluminense também, que jogou muito bem a estreia, foi o único jogo que eu assisti do Brasileirão. Então, tem elenco, tem time forte, vamos ver o que acontece, né? Torcer para os paulistas se darem bem. Mas acho que o Flamengo leva essa, tá? Agora vamos entrar aqui no Paulistão, beleza? Voltamos no final de semana. Teremos 3 jogos no sábado, Guarani e Ponte, clássico. Cara, Ponte, nhaca, 1 ponto, não ganhou ainda no campeonato, conseguiu fazer esses 2 pelos gols finalmente, né? Mas não ganhou do Noroeste, que era o jogo mais importante para eles. Agora entra num clássico no Brinco de Ouro. E Guarani de uma sequência maravilhosa, tá? Um empate com o Santos, 2 vitórias seguidas. 2 vitórias não, ele ganhou do Velo, empatou com o Santos e ganhou da Portuguesa. Então, vem de 3 resultados bons que o Guarani teve, né? E tá galgando forte para classificar. Então, nesse jogo, cara, é clássico, não dá para falar muita coisa. O Elvis voltou pro Ponte Preta, pode ser um reforço importantíssimo. Mas aqui eu vou apostar Guarani. O Guarani tem mostrado no momento um futebol melhor. Jogando em casa, acho que o Guarani leva. Santos e São Paulo e Santos, jogo no Morumbi. Eu achei que era na Vila, mas é no Morumbi. Cara, aqui é o seguinte, o São Paulo, ele tá ruim no Paulista. Ele precisa ganhar esse jogo. Ganhou do Flamengo de uma forma incrível.
tem que manter o time titular, porque o jogo é em casa ainda, contra o Santos, que é um clássico, tem que vencer um clássico, não venceu ainda o clássico. Então é toda uma questão. Aqui esse jogo é vida ou morte pro São Paulo. Ele precisa ganhar esse jogo para se manter no Paulista, para tentar uma classificação ainda, né? Bem. E o Santos, é o que eu tô falando, cara, tem que voltar a encontrar um bom futebol. Tem que voltar a jogar bem, porque tá vindo de 3 resultados horríveis, assim. Resultados nem tão horríveis, ruins, né? Porque 2 derrotas, 2 empates e 1 derrota. Mas eu falo na questão de performance. O Santos não tem jogado nada nos 3 jogos. Então ele precisa mostrar qualidade, vencer e convencer. E o São Paulo vem de uma vitória muito boa contra o Flamengo. São Paulo jogando em casa, super favorito, não tem como falar outra coisa. São Paulo estava no manhaca, agora já é favorito, né? Futebol tem as suas voltas. Então o São Paulo acho que ganha esse jogo, tá? E temos Primavera e Portuguesa. Aqui é o jogo onde essas duas equipes vão definir o que vão fazer no campeonato. Se um dos dois ganhar, briga por classificação. O Primavera está na frente por pontuação, Portuguesa está com 6 pontos, o Primavera acho que tem 8, se não me engano. Então o Primavera ganhando vai para 11, classificado, briga lá por classificação, incrível. E a Portuguesa precisa ganhar para ir para 9, para brigar por classificação ainda. Se empatar, a Portuguesa briga para não cair, o campeonato dela é não ser rebaixada, né? Tem um confronto direto contra a Ponte ainda. E o Primavera, se empatar, acho que já se salva um pouco do rebaixamento, não fica tão assim ameaçado, fica bem ainda. Só que tem que tomar mais um cuidado com mais um joguinho só para resolver ali a situação, né? Eu acho que esse jogo é importantíssimo para as duas equipes. Todos os jogos são, né? Mas esse aqui acho que é o confronto mais importante do campeonato para eles. O que vão decidir para eles no campeonato, o que eles vão brigar. A Portuguesa precisa ganhar, a Portuguesa. Vamos lá, minha filha. Ganha esse jogo! Perdemos em casa pro Guarani com 1 a menos. Fica triste essa coisa. Aí depois teremos os jogos no domingo, né? Red Bull, Bragantino e São Bernardo, jogo muito bom, né? Bragantino jogando em casa, São Bernardo fazendo uma campanha muito boa. Cara, Bragantino, eu acho que ganha esse jogo, por mais que o São Bernardo venha bem. É que o jogo é em Bragança, então a qualidade pode fazer diferença, apesar de que esses times que não estão no Brasileiro tiveram uma semana para treinar, uma semana de descanso, eles vêm mais fortes fisicamente, acredito. Então, cara, isso aqui é uma boa pegada, hein? Olha, eu acho que esse aqui vai surpreender. Eu acho que o São Bernardo ganha esse jogo de 2 a 1, tá? Então eu vou chutar São Bernardo 2 a 1 por essa questão física. Agora que começou o Brasileirão, né? Aí temos Mirassol e Novo Horizontino, esse que é outro jogo muito bom, né? Novo Horizontino líder do campeonato, do Paulista. Mirassol também vem de 2 vitórias seguidas, importantíssimas. O jogo é em Mirassol, então eu acredito que o Mirassol tem forças para disputar esse jogo, porque jogou em casa contra o Vasco, agora joga em casa de novo, não tem fator viagem. E o Novo Horizontino, uma semana de descanso, vem forte ali do campeonato. Novo Horizontino super bem, cara. Jogo forte, hein? Difícil. Olha que eu vou chutar 3 a 3. Eu acho que vai ser empate com vários gols, 3 a 3. Teremos depois Noroeste e Velo Clube. Aqui é o jogo dos desesperados, né? O Velo Clube é um time melhor para mim. O Noroeste vem de vários empates, né? Não ganhou ainda. 4 pontos, só empate. E o Velo Clube tem uma vitória, acho que um empate, 2 empates e 3 derrotas. Então, o Velo Clube tá na pindaíba também com o Noroeste. Jogo muito forte ali para baixo, hein? Tem que ver aqui, o Noroeste joga em casa. Eu acho que vai ser 1 a 1. Esse jogo assistido, o Noroeste não ganha esse jogo. Mas é o jogo para o Noroeste ganhar. Eles têm que vencer esse jogo para brigar para não cair. Então, mas mesmo assim, eu acho que o Noroeste não ganha, porque o Velo vem com o time redondinho. Contra o Corinthians, tomou no último minuto, jogou bem, mas só defensivamente. Contra o Noroeste, acho que eles vão atacar mais. Então, acho que vai ser 1 a 1 esse jogo. E por último, Botafogo de Ribeirão contra Palmeiras. Cara, Botafogo tá mal no campeonato, teve uma vitória muito boa contra o Primavera, se não me engano, mas fora isso, não tem jogado muito bem. E Palmeiras, cara, super favorito onde vier que joga, né? Hoje o time do Palmeiras é incrível, então o elenco é incrível. Então, mesmo que for com o time reserva nesse jogo, ainda é superior tecnicamente ao time do Botafogo. Então, aqui pra mim, o Palmeiras ganha. Muito difícil de postar contra o Palmeiras, né? Apesar de ter postado o Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino tá jogando bem, o Botafogo não. Então, esse jogo aqui eu acho que vai ser aquele 0 a 0 maroto. Acho que vai ser. Não, 1 a 0 Palmeiras, tá? Acho que 1 a 0 Palmeiras ganha fora de casa, porque é um elenco muito forte. E é isso aí, gente. Aqui está o prognóstico, né? Da próxima rodada, falando um pouco também do Brasileirão. No final de semana vamos ver o que acontece. Acho que essa rodada do Paulista define muito o que os times vão brigar, qual vai ser o parâmetro deles, né, para o final do Campeonato Paulista, se vai ser classificação, se vai ser rebaixamento. Tá bem aberto tudo ali, hein? Ainda, tirando os 3 primeiros, Novo Horizontino, Red Bull Bragantino e Palmeiras, os 3 que estão disparados e classificados, acho que os outros ainda têm que mostrar serviço para poder garantir essa classificação. E lá embaixo, Ponte e Noroeste, por favor, gente, reajam, é o momento de reagir. Se não for agora, já era, casa caiu. Faltando 3 rodadas, aqui vai definir muita coisa, tá? Então é isso, gente. O campeonato, já falando aqui os resultados,
prognóstico para a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Na segunda-feira voltarei com os resultados do final de semana e prognóstico para a próxima semana que ainda temos brasileiro de novo, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos, até a próxima. Valeu!